Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar numa passagem lá do Velho Testamento, que é a passagem onde Moisés, ele diante da missão que ele recebeu de Deus, de guiar o povo, Moisés, ele viveu uma circunstância, que aquela circunstância que ele viveu com Deus nos traz um grande ensinamento para a nossa vida nos dias de hoje. Daqui, Deus vai nos trazer uma lição, e eu gostaria que você ficasse atento para ouvir essa direção de Deus, para aprender com Deus e sair daqui, para viver dessa forma, com isso em sua mente, na sua consciência. Amém, pessoal? Nunca com a consciência de movimento, de mover, não, com a consciência. Com a consciência de caminhar com Deus com certeza, com conhecimento, andar com firmeza. Por que eu te digo isso? São 30 e poucos anos, meu irmão, como pregador da palavra, mas seguindo a Jesus, eu tenho mais de 40 anos seguindo a Jesus. Nesses 40 anos eu já vi muito modismo. A palavra de Deus chama isso de vento de doutrina. O que é isso? Vira e mexe, aparece uma coisa nova que atrai uma multidão, e um povo vai para essa coisa nova, porque é o momento, é a hora, é o acontecimento, daqui a pouco passa, e aquelas pessoas ficam sem rumo e sem beira. Conhece essa expressão? E aquelas pessoas que não entraram no vento de doutrina, que não entraram no modismo, continuam com a sua vida firme e forte caminhando. Meu irmão, eu já vi isso acontecer, não foi uma vez, nem duas, nem três. Teve uma época, muitos anos atrás, se alguém aqui tiver mais de 35 anos, 30 anos, vai lembrar do que eu estou falando. Surgiu um modismo, meu irmão, de pastores orarem e pessoas receberem dentes de ouro. Então era a igreja, lá na igreja o povo está recebendo dente de ouro. Alguém conheceu esse momento? Alguém passou por isso? Os 3 irmãos ali, o irmão ali, 4. O restante não pegou isso. Como vocês são privilegiados, vocês não pegaram essa besteira, mas hoje existem novas besteiras. Então era dente de ouro, irmão, e eu lembro que aquilo levava uma multidão, as igrejas que faziam isso lotava aquelas coisas, mas eu lembro, meu irmão, que eu era um menino, tomava Gardenal e ainda conseguia pensar. Eu penso que esse povo não tomava nada, nem pensava, então estava difícil. Então, irmão, só para brincar, descontrair um pouco, eu pensava assim, mas o que eu vou fazer com dente de ouro? Imagina que eu vou lá, o pastor ora, parece um dente de ouro na minha boca. Eu faço o que com esse dente de ouro? Arranque vendo? Eu vou querer ser, eu não sou cigano para ficar aquele monte de dente de ouro. E aquele modismo, eu estou falando que eu pensei assim, meu irmão, eu não sei, entendeu? Aquela coisa, passou. Depois foi a oração do emagrecimento. As mulheres que eram um pouquinho mais, que tinham dificuldade com a balança, ia lá, o pastor orava e ó, é igual o Photoshop lá. Pastor, acontecia isso? Irmão, eu não sei, eu não fui lá para emagrecer, até porque eu era assim. Então esse culto não era para mim. Se eu fosse, eu falava, pastor, não ora não, piorar, vai piorar a minha situação. Mas, irmão, passou. E aqui eu estou contando 2 coisas assim, mas muitas coisas aconteceram, meu irmão. E aí era um modismo daqui, um modismo de lá, daqui a pouco era um estilo musical, é porque agora aqui na igreja a gente canta tal estilo, e daqui a pouco passou. Meu irmão, a palavra de Deus diz que isso, a Bíblia Sagrada chama isso de ventos de doutrina. Que nós não, a palavra diz muito claro, nós não podemos ser meninos, guiados de um lado para o outro, seguindo vento de doutrinas, e não podemos permitir que pessoas nos façam, por causa dessas doutrinas, escravos seus, porque Cristo nos libertou para a liberdade, foi para isso que Ele nos chamou, e não para ser escravo.
E é isso que acontece. Então existe muito modismo, meu irmão. A igreja que não faz isso, a igreja que não vai. Eu lembro que quando hoje está um pouco melhor isso, mas quando começou esse negócio de célula em igreja, tem que ter célula, a igreja que não tiver célula não ganha alma, a igreja porque a célula é o método de Jesus, é porque é isso, é porque é aquilo. E aí quem foi da Herbalife, quem mais que tinha naquela época lá? Aquelas de pirâmide lá, como chama aquilo lá? Quem foi da Rinodê, quando chega nessa igreja fala assim, eu entendi, é a mesma coisinha. Então não tinha nada de modelo de Jesus e nada de, porque nasceu em Bogotá com César Castellano. Não nasceu em Bogotá com César Castellano. Se a pessoa foi estudar, nasceu lá com a igreja católica, um movimento da igreja católica que tinha todo um porquê, e aí passou, começou divisão, e foi divisão daqui, divisão de lá, meu irmão. E a igreja que estava só na palavra, eles estavam lá, caminhando. Então, o que eu quero dizer para você? Fique na palavra. Sabe o que é ficar na palavra? Deus te chamou para algo, fique ali. Mas o Kleber está fazendo. Deus chamou ele para aquilo, abençoa ele, deixa ele. O Denilson está fazendo. Deus chamou o Denilson para isso, deixa ele. Não copia o Denilson. Estão me entendendo, pessoal? Agora, o que Deus chamou eu para fazer? O que Deus quer comigo? Conseguiram compreender? O que Deus tem para mim? O Denilson está fazendo diferente, o Kleber está fazendo diferente. Deus tem isso para ele, então ele vai ser abençoado no que Deus chamou ele para fazer. Se eu fizer o que ele está fazendo, eu não serei abençoado, porque Deus não mandou eu fazer isso. Quando Paulo fala, combati o bom combate, olha que coisa, é que ele está dizendo que tem pessoas que vencem combate, mas não era o bom combate. Sabe o que é combater o bom combate? É ficar combatendo aquilo que Deus te chamou para combater. Então o bom combate é ele que eu tenho que lutar, meu irmão. Não é mas Deus me chamou para isso, mas eu fico olhando lá para o Kleber, mas está dando certo o que o Kleber está fazendo, vou fazer aqui também. Não, se ele continuar lá, Deus deu para ele está lutando o bom combate dele, é fazer o que Deus mandou, e eu tenho que fazer o que Deus me mandou aqui. Conseguiram compreender? Estão me entendendo, pessoal? Não adianta, meu irmão, que se Deus te chamou para fazer algo, é aquilo que Deus te chamou. Isso eu não estou falando só de igreja, estou falando de vida. Deus chamou, por exemplo, o Dr. T.L. Osborne para ser um grande evangelista, e Deus operava por meio dele, meu irmão. Olha só, não sei se você já leu, mas se você ainda nunca leu, leia. Você vai ler, o que eu vou falar aqui, no livro Impacto, você vai ver no livro A Junta de Essa Carruagem, quase todos os livros dele, você vai achar alguma coisa nesse aspecto aqui. Deus chamou T.L. Osborne para ganhar uma multidão para Jesus, no sentido de evangelismo. Evangelismo é diferente de pastoreio. Amém, pessoal? É diferente as coisas. Evangelismo ganha uma multidão, mas isso não é salvação, é trazer. Depois que traz e começa a pastorear, é que vai purificar. Conseguiram entender? Pode ser que de 1000 fique 100. Conseguiram compreender? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um pescador que lança a rede no mar. Quando ele puxa, vem os peixes, mas vem no meio entulho, coisa que não presta, sujeira. E aí na beira da praia o pescador separa os peixes bons dos entulhos. Estão me compreendendo? Então a igreja é uma grande rede, ela é lançada e vem de tudo. Vem gente que vai receber Jesus, vem gente que não tem nada a ver, que ele só veio por causa da graça do movimento e seguiu o movimento, mas não quer andar com Jesus. E aí vai purificando. Estão me entendendo? Então, Deus usou T.L. Osborne muito, Deus chamou ele, e aí ele fez um pacto de que ele ia fazer isso e foi para a Índia. Chegou na Índia, meu irmão, um jovem de 18 anos, chegou com aquele fervor no coração, eu vou orar. Quando chegou lá, irmão, já tinha missionários lá, e os missionários lá faziam um culto por semana, e ele, mas um culto só? É, um só, aqui é assim, não faça de outro jeito. O que ele fez? Ele ouviu os missionários,
Ele queria orar por cura. Ele falou: não, irmão, não faz isso aqui não. Aqui é desse jeito. E ele ficou lá, meu irmão, 1 ano, foi embora, decepcionado, não ganhou ninguém para Jesus. Foi de cabeça baixa, voltou para os Estados Unidos, triste, angustiado, falou: Deus me mandou para lá para quê? Não aconteceu nada. Mas ele não fez o que Deus mandou. Quando ele chegou lá, ele deu ouvido para os pregadores mais velhos. E os mais velhos não tinham recebido a direção que ele tinha e não tinha maturidade para dizer: se Deus te chamou para isso, faz. Barraram ele. Ele volta para os Estados Unidos, chega lá e ele falando com Deus, e Deus foi falando com ele. Resumindo a história, depois de 1 ano, ele entendeu o que ele tinha que fazer: voltar para lá e fazer o que Deus mandou. Meu irmão, naquela época, nós estamos falando isso mais de 80 anos atrás, só para você ter uma ideia, na África, um pastor, se ele dissesse assim: vai ter cura, e não houvesse cura, aquele pastor seria morto. Consegue entender? Tinha que acontecer. Aonde a bruxaria naquela época era coisa brava, pesada. Então, o camarada, primeira coisa, tinha que pregar dentro de igreja. E Teleósio teve Deus falou para ele: você não vai pregar dentro da igreja, você vai pregar lá no meio do povo, na multidão, lá no meio da rua. Você vai arrebanhar a multidão, você vai falar que você vai orar para ser curado, que é para levar os aleijados, que é para levar a pessoa que não tem cura, é para levar que nesse dia vai ser curado. E aí foi, irmão, mas foi o povo que queria ser curado, mas foi o povo que diz assim: se não acontecer, vai morrer. Não é igual hoje, o camarada fala, não acontece, está tudo bem. Meu irmão, aí ele pregou. Foi aquela multidão, aí ele volta e faz o que Deus mandou. Aquela multidão, ele pregou que Jesus já havia morrido pelas nossas enfermidades e levou o povo à conversão, fez a oração da conversão lá, o povo se arrepende do pecado, tal, e nada de acontecer milagre, e o povo já alvoroçado. Ele vira a cara para a parede, assim para um canto lá, e diz: Pai, eu fiz o que o Senhor mandou, nada aconteceu. Eles estão aqui furiosos. Meu Deus, mostra para eles que a sua palavra é a verdade. Virou. Quando ele virou, meu irmão, só foi aleijado andando, cadeira de rodas subindo, aquela multidão, e uma multidão se rendeu a Jesus. Ele passou o ministério dele inteiro ganhando multidões para Jesus. Isso está documentado, você pode ver em livros, você pode ver, no YouTube tem pouca coisa, mas você pode ver. Por que Deus honrou ele? Porque ele fez o que Deus mandou. Estão me entendendo? Por que da outra vez ele foi e não foi honrado? Porque apesar dele ser temente a Deus, não fez o que Deus mandou. Então corra a sua carreira, combata o seu combate. Se está dando certo para o irmão do lado, Deus deu para ele, não deu para mim, eu não vou entrar nessa. Se Deus está dando para o outro, eu não vou entrar nessa. O que é que Deus chamou Vivendo em Graça para fazer, meu irmão? Então eu não vou estar preocupado com o que a Assembleia de Deus está fazendo, que Deus abençoe eles lá. Eu não vou estar preocupado que a Deus é Amor está fazendo, que Deus abençoe eles lá. Eu tenho que entender o seguinte: o que Deus me chamou para fazer? Por que Deus te trouxe aqui? Por que você está aqui? Não é por acaso que você está aqui. Porque o senhor prega a palavra muito bem. E se eu ficar mudo, o que você faz? Sai da igreja? Então você não tem compromisso comigo nem com o reino, você tem compromisso com o seu conhecimento. Dadá. Estão aqui comigo ainda, igreja? Sim ou não? Sim. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar mudo não. Amém? Vou ensinar muita palavra. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, nós temos que fazer o que Deus chamou para fazer. Pedro, ele tinha um chamado, presta atenção nisso. Deus chamou Pedro para ser o quê? Pescador de homens. Ele era pescador, pescava lá, de repente ele prospera, pega muito peixe. Jesus chama ele e fala: agora deixa tudo aí na praia e me segue, que eu vou fazer de você pescador de homem. Ele andou com Jesus durante 3 anos. Jesus morre, é sepultado. O que Pedro faz no outro dia? Estava lá esperando Jesus ressuscitar? Ele estava lá no lago pescando de novo. Quando Jesus ressuscita e encontra Pedro pescando, Pedro estava dando certo na pescaria? Nunca vamos dar certo em fazer o que Deus não nos chamou para fazer. O Pedro estava falido pescando de novo.
Porque Deus não chamou ele para pesca, era para pescar homens. Aonde era para estar Pedro? Esperando Jesus ressuscitar. Mas o que Pedro pensou? Jesus morreu, e agora? Como que eu vou sustentar minha família? Eu sustentava a minha família com o dinheiro que Jesus me abençoava todo mês, o dinheiro da obra, ele fazia o meu salário, eu sustentava a minha casa. Jesus morreu, acabou o salário, vou voltar para a pesca. Mas Jesus não falou que ia ressuscitar o terceiro dia? Pedro estava lá crendo nisso? Não estava crendo, que até voltou a pescar. Olha como são às vezes as pessoas, olha quantas lições nós temos. Então, meu irmão, o que Deus chamou você para fazer? A bênção está exatamente naquilo que Deus chamou você para fazer. Um outro pregador, meu irmão, foi muito usado por Deus nos Estados Unidos. Ele foi transferido da igreja que ele estava para uma outra cidade, e ele tinha muita experiência em crescer igreja, e aquela cidade, a igreja não crescia, não prosperava. Aí pegaram esse pastor e enviaram ele para lá, e ele foi com a família. Chegou lá, meu irmão, ele foi evangelizar, ninguém vinha para a igreja, tudo que ele sabia não dava certo, nada, não vinha ninguém para Jesus, nada, todo o trabalho dele era um fracasso. E aí ele dobrou o joelho e falou para a mulher dele: eu vou para a igreja hoje, e eu só saio da igreja quando Deus falar comigo. Então não adianta você ir lá bater, se algum irmão te procurar querendo falar comigo, você se vira com o irmão, eu não vou atender ninguém, eu não vou sair de lá até ele não falar comigo. E foi para a igreja, fechou a igreja, ficou lá, e falando com Deus: Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu evangelizei, tudo que eu sei fazer eu já fiz, ninguém entra nessa igreja, eu não sei o que acontece, parará. E Deus falou com ele assim: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Aí ele falou: não, Deus, eu quero, tanto te ouvi, melhor dizendo, que eu vim para cá, eu peguei minha família e vim para cá. E Deus falou para ele: se quiseres me ouvir, tereis o melhor dessa terra. Ele te ouvia, eu vim para cá, e Deus falava toda hora: se quiseres me ouvir, tereis. E assim ficou, meu irmão, a hora foi passando, e ele falava: Deus, fala comigo. Deus falava com ele: se quiseres me ouvir, tereis o melhor dessa terra. Você não está tendo o melhor por causa disso. Se quiseres e me ouvir, tereis o melhor dessa terra. E foi resumindo a história. E aí ele fala: mas Deus, eu preciso que o Senhor me fale. E Deus falou com ele, e ele falou: Deus, agora estou entendendo, eu te ouvi, mas eu não queria. Deus falou com ele: você me ouviu, você largou tudo e veio, mas você não queria estar aqui. Eu disse que se quiserdes, primeiro você tem que querer me ouvir. Não adianta você me ouvir, você não quer me ouvir. Você me ouve, mas você não quer. Então você tem que querer primeiro. Consegue entender? Quantas pessoas estão aqui? Eu estou ouvindo, estou indo na igreja. Mas você está querendo mesmo? Ou você faz das tripas o coração? Por isso que não tem o melhor dessa terra. Eu dou oferta, dou dízimo, mas você quer fazer isso? Mas como que eu vou querer fazer isso, apóstolo? Quando você entender que Ele é Senhor, você quer fazer tudo para agradá-lo. Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, nada é peso. E aí ele falou com Deus: Deus, eu me arrependo, a partir de agora eu quero estar nessa igreja. E aí, meu irmão, o resultado a gente já sabemos. Meu irmão, o que Deus está falando conosco hoje? Você precisa ouvir o que Deus quer para você. E nessa passagem aqui, eu já estou pregando, viu? Nessa passagem aqui que nós vamos ler, é exatamente isso. Deus chama o Moisés e pede para o Moisés conduzir o povo dele. E o Moisés, diante daquela responsabilidade, ele buscou Deus, ele falou com Deus: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu quero ver o Senhor, eu quero ter algo íntimo contigo, eu quero ter um relacionamento de mais profundidade contigo. Vamos para a palavra. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Aqui nos versículos anteriores, você vai ver depois, você pode ler, que o Moisés ele busca um encontro íntimo com Deus. Ele vai no Monte Sinai, fala com Deus, e Deus chama ele para libertar o povo. Ele desce,
e faz aquilo que Deus mandou fazer, e depois ele busca, né? Ele busca essa intimidade com Deus. E aí nós temos essa passagem aqui, Êxodo capítulo 33, nós vamos ler do versículo 17. Moisés, ele pede para que Deus mostre quem ele é com ele, porque ele estava diante de uma responsabilidade, e diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu lhe conheço pelo teu nome. Então ele disse, olha o que Moisés pede: rogo-te que me mostre a tua glória. Então Moisés, ele diante da responsabilidade, buscou um relacionamento íntimo com Deus, e queria ver a glória de Deus. Ele queria ter aquela confiança: o Senhor está comigo mesmo? Me mostra a tua glória. Versículo 19: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Moisés pede para Deus: Deus, eu quero ver a sua glória. E Deus falou assim: eu vou passar diante de você a minha bondade, de quem eu tiver misericórdia, você vai ter misericórdia, você vai ver tudo isso, mas você não vai ver a minha face, porque quem vê o meu rosto morre. Por quê? Porque imagina a glória que é ver a face de Deus. Qual é o homem que consegue ficar diante da luz que está na face do nosso Deus? Só para você ter noção, a Bíblia diz que no céu não haverá luz. A luz que iluminará todas as nações virá da face de Jesus. Imagine. Por isso ele é o sol da justiça. Digam glória a Deus. O homem pode chegar perto do sol? Não. Então Deus falou assim: olha, você vai ver a minha bondade, mas você não pode ver a minha face. Meu irmão, o que é que Deus tem para você, é para você. O que Deus tinha para Moisés é para Moisés. Essa é a moral da história. E o Moisés foi lá e falou: Deus, eu quero ver a sua glória. O Senhor me chamou para libertar o povo, mas eu quero ter uma experiência maior contigo. E Deus falou: você não verá a minha face. Mas ele falou outra coisa para Moisés. Por isso que eu iniciei dizendo que aqui nós temos dois acontecimentos que é grande lição para nós. E aí ele diz assim, versículo 21: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Então Deus está falando para Moisés: eu vou passar, você vai estar na fenda de uma penha, eu vou fechar para você não ver a minha glória, e eu vou passar por você. Amém, pessoal? Pega a visão agora. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus não permitiu Moisés ver permitiu ver por quê? Por que Deus não permitiu Moisés ver a face dele, mas permitiu ver as costas? Por uma questão muito simples, meu irmão. Deus, ele não quer que você veja quem ele é. Deus quer que você siga quem ele é. Deus não quer que você fique olhando para o seu rosto. Deus quer que você veja ele pelas costas, porque quando você vê ele pelas costas, você consegue ver as suas pegadas.
Muitos estão querendo olhar a face de Jesus, só querendo ter, eu quero saber como Ele é, eu quero saber como é Deus, eu quero saber, mas está seguindo. Quantos estão como Moisés? Me mostra a sua glória, querendo conhecimento, quer desvendar o mistério, quer saber se o vinho lá da multiplicação do vinho era vinho mesmo, se era suco de uva, fica com tanta baboseira e não vive os milagres. Fica com tanta coisa, no Apocalipse, o bicho de 7 cabeças, de 3 cabeças, de 2 rabos, quem era? Meu irmão, você pode saber, mas você já está seguindo Jesus? Você está seguindo Jesus? Você está vendo Ele pelas costas? Porque quando eu vejo Ele pelas costas, isso me remete que Ele está indo para um lugar. Estão me entendendo? Você está interessado em seguir Deus para o lugar que Ele está te levando? Você está fazendo o que Ele quer que você faça? Você está vivendo do jeito que Ele quer que você viva? Então, ao invés de conhecer como é o seu rosto, queira segui-lo primeiro. Amém, pessoal? Então tem gente, meu irmão, que está atrás de tanta coisa. Apóstolo, como será que era lá em Jerusalém? Tem aquilo, e tem aquilo outro, e tem aquilo outro. Meu irmão, você pode até saber esses mistérios, mas eu te pergunto, você está olhando as costas de Deus, que indica para onde Ele está te levando, e te indica as pegadas que Ele quer que você siga? Porque senão não adianta você ver a face dele e dizer, eu conheço. O que você vai fazer com conhecimento, meu irmão? Se Jesus mandou você expulsar demônio, você sabe que você tem poder no nome de Jesus, mas você tem medo de demônio. Se Jesus mandou você pôr as mãos sobre os enfermos e curá-los, e você tem medo de orar, vai que ele não fica curado. Não foi bem assim, essa doença é o pecado. Aí entra os religiosos, os ventos de doutrina. Não, o pecado que Jesus, a doença que Jesus falou que curou é o pecado. Não, meu irmão, se fosse pecado, ele não falava pecado e doença, ele falava uma coisa só. Amém, pessoal? Então a pessoa, meu irmão, precisa entrar dentro dessa visão. Você precisa olhar o nosso Deus indo para o caminho que Ele está indo e está dizendo, eu passei. Para de querer ver a minha glória, para de querer ver a minha face, para de querer saber como eu sou e me siga. Pisa onde eu estou pisando, viva o que eu disse para você viver. Jesus, ele pode ser imitado? Claro, pode e deve, mas antes disso, você tem que aceitar o que ele fez, participar do que ele fez. Tem muita gente querendo imitar Jesus, mas não participa do que ele fez. Repita assim comigo, antes de imitar Jesus, eu tenho que participar da obra que ele realizou. Então eu vou explicar melhor o que isso quer dizer. A pessoa está querendo imitar Jesus, ver como ele é, imitar, mas não está participando do que ele realizou. Jesus te chamou para participar da obra redentora da cruz. Sabe o que é participar da obra redentora da cruz? É recebê-lo como seu Senhor. Recebeu? Recebi. Seja cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo? Está. Agora coloque as mãos nos enfermos e cure. Expulse os demônios. Participa. Expulse da sua vida. Manda o mal embora da sua vida. Participa dessa obra. Eu estou participando, apóstolo. Eu já sei usar o nome de Jesus. Eu já sei que o diabo é derrotado. Eu já sei que eu posso orar o enfermo ser curado. Agora você sabe de tudo isso? Está participando? Então agora imita Jesus. Agora vai, imita Jesus. Mas a pessoa quer primeiro conhecer Jesus, quer saber, eu vou fazer um curso, como que é isso, como que é aquilo. Meu irmão, siga os passos de Jesus, vai para onde Ele quer que você vá, siga onde Ele quer que você esteja, vá para lá. Jesus te chamou para ser obreiro, seja obreiro. Mas eu vou ser obreiro, e como Deus te chamou para ser obreiro? O que você está fazendo aí que não é? Deus te chamou para orar por alguém? Por que você não orou? Mas isso é só para pastor. Não, é para todos nós. Você não foi chamado para ficar só sentado. Aqui nós estamos sendo treinados
mas Deus vai colocar pessoas na sua vida que você vai ter que falar de Jesus para ela. Tem pessoas que só você vai levar para o céu, eu nunca vou levar. Estão me compreendendo? Não é que um é melhor do que o outro, não, é porque aquela pessoa que vai te ouvir não vai me ouvir. Ninguém gosta de pastor, meu irmão, só o povo de Deus mesmo. Amém, pessoal? Mas o povo gosta de vocês. As pessoas gostam de vocês. Vocês estão lá no dia a dia delas. Elas gostam de vocês. Vocês têm a oportunidade de salvar muitas vidas, meu irmão. E às vezes o diabo te engana dizendo, não, mas você precisa conhecer mais, você precisa conhecer mais. O Moisés estava lá, Deus deu uma multidão para ele guiar, ele estava lá, mostra a tua glória. Deus falou assim, não, meu filho, você não vai ver minha glória não, porque se você olhar para a minha face, você morre. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu vou passar por você, você vai ver minhas costas. Aí você me segue. Então, ao invés de querer ver a glória, em vez de querer conhecer, siga, meu irmão. Amém, pessoal? Siga. Tem um pastor que eu amo. E ele, meu irmão, eu vejo como ele é fiel no que Deus chamou ele. O Brasil está de um jeito, ele está lá fazendo aquilo que Deus chamou. Todo mundo olha para ele, a igreja do cara só tem velho, mas Deus chamou ele para isso, irmão. E ele vai ser abençoado com aquilo. Ele ora lá, os irmãozinhos, tudo velhinho, sendo curado, abençoado, mas só velho. Mas Deus chamou ele para ganhar quem? Por que tem que criticar o que a pessoa está fazendo? Deus não chamou ele para ganhar as pessoas velhas? Ô meu irmão, como é lindo aquela pessoa que está lá, meu irmão, com 80, 90 anos, servindo a Jesus, e aquele pastor orando lá, ela está com dor na coluna, orou, sarou a dor da coluna. O jovem fala assim, mas todo dia o irmão conta testemunho, aproveita que você tem saúde, filho, glorifica a Deus, não critica o irmãozinho lá que está com dor na coluna um dia, outro dia dor no braço. E o irmão conta testemunho todo dia, um dia da coluna, outro dia do pé, aí vai o crente lá, rabugento, fala assim, esse irmão está mentindo, né? Todo dia ele tem um problema. Calma, um dia você vai chegar lá e vai entender, seu irmão, aí você vai ter que pedir perdão. Estão me compreendendo? Ah, posso, eu vou viver a fé. Meu irmão, que sorte, sentido figurado, que bênção, que a gente tem a fé, aprendemos cedo, mas quantos ainda não tiveram? Quantos estão recebendo Jesus agora, nos últimos dias de vida nessa terra? Não sabe usar o nome de Jesus, ele vai para a igreja um dia com o braço travado, meu irmão, não consegue levantar o braço, vai orar e ele vai contar o testemunho, não podia levantar o braço, ele vai voltar no outro culto e vai falar, eu não podia nem ficar em pé direito, fiquei curado agora. Ele vai vir no outro culto e falar assim, eu estava com a dor no pescoço. Ele não está mentindo. Estão me entendendo? Ele não está mentindo. E esse pastor, meu irmão, ele fica lá fiel no chamado dele. O Brasil criticando, xingando, falando, ele está lá. Estão me entendendo? Eu vi um pastor que eu não vou falar qual que é, meu irmão, estou só ensinando para você os exemplos. Um pastor que eu não sei se ele é pastor boiadeiro, é mais marqueteiro do que tudo, e aquela multidão, alguns anos atrás, e falando, ah lá, está lá tantos anos, não ganha ninguém para Jesus. Acabou. Agora ele está lá, pregando o evangelho dele, e aquela multidão já não anda mais com ele, de 1000 e poucas igrejas fechou, só tem 300, e aí, o que aconteceu? O outro está lá, continua firme, enquanto estavam falando dele, ele continuou orando pelos irmãos velhinhos, curando a dor na coluna, curando a dor no braço, curando a dor no joelho, e o outro que estava lá, aproveitando a multidão, xingando, falando, cadê ele? Está lá ainda pela misericórdia de Deus, porque Deus não quer o mal de ninguém. Estão me entendendo, pessoal? Deus quer levar todo mundo ao arrependimento. Digam glória a Deus. Quer levar ao arrependimento. Todos os homens Deus quer salvar? Todos. Ah, mas ele pecou, Deus quer salvar ele. Ah, mas ele era pastor, Deus ama os pastores. Por que o povo peca e tem perdão de 1 milhão de vezes? O pastor peca, não pode nunca ter perdão. Se ele se arrependeu, Deus vai perdoar ele. Estão me compreendendo? Sim. Deus quer salvar todos os homens, Deus não quer que ninguém se perca. E a igreja, meu irmão, o que você está fazendo? Eu dei todos esses exemplos, hoje eu dei vários exemplos de homens de Deus.
o que você está fazendo? Você está olhando as costas de Deus e falando assim: é para lá que eu tenho que ir, Deus, eu vou, em nome de Jesus. Ou você é aquele que só quer conhecer, só conhecer. Não, queira ver Deus caminhando e vá aonde Ele está indo. Amém, pessoal? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Posso contar com a ajuda de vocês? Vamos lá, no 3, todo mundo começa junto. 1, 2, 3. Olha lá, seguireis somente, vamos ler comigo de novo, seguireis somente o Senhor. De novo, seguireis somente ao Senhor. Amém? Então, como é que eu sigo somente ao Senhor? Ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu Espírito, seguindo as suas pegadas. Amém, pessoal? Siga as pegadas de Deus. Deus está te chamando para algo, faça aquilo que Deus te chamou. Deus mandou você orar por alguém, ore. Deus mandou você abençoar alguém, abençoe. Estou dando alguns exemplos. Mas quantas coisas Deus fala para a gente? Deus falou para você dar uma oferta, dê oferta. Ah, mas vai me fazer falta. Você não confia em Deus não, irmão? Você fala que você segue a Deus, mas Deus manda você fazer algo que você não confia. Imagina Deus falando com Moisés. Moisés falou: eu quero ver a sua glória. Deus falando para ele: não, eu não vou mostrar a minha face. Se você ver minha face, você vai morrer. Estou zangado com Deus, porque eu estou querendo conhecer Ele, Ele não quer se revelar para mim. Obedecer é melhor do que? Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Vamos lá para a gente encerrar. Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Vamos lá, confie no Senhor de todo, de novo, toda a igreja, vamos lá, confie no Senhor de todo o coração. De novo, confia no Senhor de todo o coração. Amém? Olha o que diz agora: e não se apoie em seu próprio entendimento. Conseguiram entender? Não se apoie no seu próprio entendimento. Não julgue o que você não sabe. Ah, mas parece, é o teu entendimento que está te dizendo isso. Você só sabe o que é claro. Se não é claro, é julgamento. E a gente vive julgando. Casamentos estão vivendo em pé de guerra, porque um julga o outro. Está dizendo isso porque deve ser por causa disso. Pode ser por causa disso, é o teu julgamento. Eu conheço, apóstolo, conhece, mas fica no que Deus mandou você fazer. Deus mandou você não julgar. É claro, então é verdade. Não é claro, não julgue. Mas é o que eu estou pensando, que está pensando, Deus está falando: não se apoie no seu entendimento. Diga para o seu vizinho: não se apoie no seu entendimento, meu irmão. Casamentos têm problema por causa disso. Um pensa algo do outro, não verifica, não analisa, não vê se é fato. Se não é fato, é julgamento. O que Deus diz? Não julgue para não ser julgado. Aquele que julga já está condenado. Olha que coisa grave. Mas as pessoas estão vivendo de quê? Você viu a música nova que saiu nas plataformas digitais? O que vai resolver você saber cantar música nova, meu irmão? Ah, eu gosto tanto desse louvor. E daí o louvor? Você está vivendo a palavra? Conheça a palavra. O louvor mexe com a carne. Em primeiro lugar, mexe com a carne. Você pode ver. Tem música que a gente gosta, né, irmão? Bateu o ritmo que você gosta, já fica: eu gosto desse louvor. Já começa a carne. Tem até umas cantoras gospel aí, que é a sensação que eu tenho, que eu estou vendo a Joelma lá, irmão. Isso é dentro da igreja. Eles falam: é porque é a unção do Espírito, na Espírito da Joelma.
E tem uns outros ainda que é aqueles roqueiros do passado, né? Eu era adolescente, eu gostava de Kiss, Sepultura, essas bandas aí. E na época lá ficava batendo cabeça. Quem lembra disso? Hoje nas igrejas está assim. A unção do Espírito, então está atrasado. Aí o Espírito estava lá na Sepultura, na banda Sepultura. Estão me entendendo? A banda Kiss, na minha época, quando eu era criança, tocava essas coisas, os caras ficavam lá. Aí o pessoal está dentro da igreja. Mexe a carne, meu irmão. Está tudo bem. Tem problema com a nossa carne? O problema é o pecado, não é verdade? A nossa carne gosta ou não gosta? Tem algum problema com isso? Mas dizer que tem unção aí é outra história. Amém? Pode ver que quando a gente canta aqui, o Rodrigo canta, se necessário for, tira o pé. Todo mundo, é gostoso, não é? Tem algum problema? Não. Mas se não tiver espiritualidade, não vai resolver nada. Estão me compreendendo? Não vai resolver nada, meu irmão. Por isso, siga o que Deus te chamou. Digam glória a Deus. Deus chamou para vir para a igreja, vem. Está aqui, está aqui. Deus me chamou. Eu sou de Jesus, eu recebi Jesus. Por que não vem congregar? Deus não falou que a gente tem que estar na igreja? Por que não vem? Porque tem muitas coisas a fazer. Meu irmão, é escolha. Amém, pessoal? Nós não estamos tratando exceção aqui, amém? Amém, pessoal? Nós estamos tratando regra. E como que eu sei que tem coisa, meu irmão, que não tem nada a ver com exceção? É só você olhar o culto de ceia. Qual o culto que tem mais gente na igreja? Não é uma escolha que a pessoa está fazendo? Por que não acontece problema na ceia? A pessoa tomou uma decisão, eu vou, na ceia eu não falto. É ou não é verdade? O que acontece no outro dia? Porque no outro dia ela vai escolher que aconteça o problema. Qualquer dor de barriga, hoje eu não vou não, porque eu estou com uma dor de barriga. Estão me entendendo? Mas na ceia ela fala, não, eu estou com dor de barriga, mas é ceia, eu não posso perder. Tomou uma decisão. Aconteceu também, só que lá ela foi determinada. Entende? Vocês ainda me amam? Sim. Eu só entendo que eu estou pregando isso porque Deus está mandando, né, irmão? Então vamos lá, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Agora olha o que diz: reconheça o Senhor em todos os seus, vamos dizer isso bem forte, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso aqui eu já falei isso aqui, meu irmão. Sabe como que é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? Por exemplo, quando Deus te prospera, Ele não te prospera da noite para o dia. Como que Ele começa a te prosperar? Você vai fazer uma compra, você tem um desconto que ninguém teria. Você vai alugar uma casa, o aluguel é mais barato do que o que seria para o outro. Você vai comprar um imóvel, o imóvel cai o valor. Então vai acontecendo o milagre de Deus de forma gotinha. Se você não reconhecer que é Deus que está te abençoando, você fala, foi sorte. Como que é bom, conheci o camarada lá, o cara me deu um desconto. Não, o camarada só foi usado, meu irmão. O camarada só foi usado. Estão me entendendo? Você entrega um currículo para alguém lá, e aí a pessoa te chama assim, não, graças a Deus aquela pessoa lá, meu amigo que me chamou. Dê graças a Deus pelo seu amigo, mas reconheça que foi Deus que usou o seu amigo. Reconheça Deus nos seus caminhos. Amém, pessoal? Digam glória a Deus. Reconheça que Deus está com você, até quando você olha para a tua esposa, Deus está nela. Quando você olha para o seu esposo, Deus está nele. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus está conosco entre aqueles que nos ajudam. Repita comigo, Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Então se a tua esposa, o teu esposo te ajuda, os seus filhos te ajudam, Deus está ali, meu irmão, usando a vida deles, nem que for para você ser feliz. Mas aí, se você for carnal, rabugento, você vai dizer assim, não faz mais que obrigação. Não está reconhecendo Deus, meu irmão. Reconheça a Deus. Deus, obrigado pelo esposo que o Senhor me deu. Tem alguns problemas, mas o Senhor deu. E se o Senhor deu, o problema é ministério. Amém, pessoal? Você sabia que problema é ministério? Todo ministério que é verdadeiro tem problema. Imagina quando tem problema tem uma igreja. Então, você tem problema na sua casa, seu casamento é o teu ministério. Vai lá que Deus vai te honrar aí, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E é assim mesmo. Ministério é assim.
Uma hora a gente está chorando com um irmão que está com problema, ela está rindo com o outro. Amém, pessoal? O dia que nasceu o filho do Mateus mesmo, né? Estava com a guerra com um irmão lá, que o filho dele está com dengue, as plaquetas caiu lá para 9, lá, uma loucura, com dor, água no pulmão. Aí o Mateus mandou a foto lá, falou: ao mesmo tempo que você está aqui na guerra com um, você está sorrindo com o outro. E às vezes é assim dentro de casa, meu irmão. Às vezes você fala assim: nossa, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou. É ministério, glorifica a Deus, lá é bênção sua. Amém, pessoal? Pegou a visão, sim ou não? Então é assim. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te trouxe aqui. É a primeira vez, mas Deus não te trouxe à toa. Deus não te trouxe você para me conhecer. Deus trouxe você aqui para usar minha boca para falar com você. Se você reconhecer, você vai pegar a visão. Se não reconhecer, fazer o quê? Mas Deus te trouxe. Deus não trabalha com acaso. Digam glória a Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. E aí o que está escrito? E Ele endireitará as suas veredas. Veredas são caminhos. Então troca e diz: reconheça Deus em todos os meus caminhos, e Ele endireitará os meus caminhos. Vamos aplaudi-lo bem forte. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Reconheça Deus no caminho, olhe Deus pelas costas, porque isso indica não que Ele passou, mas que Ele está te levando para algum lugar. Amém, pessoal? Olha para o seu vizinho e diga assim: olhe Deus, Ele passou. Olha para as costas dele. E isso indica que Ele está te levando para um lugar, para um futuro abençoado. Quantos aqui pode agradecer a Deus pela palavra? Aplauda Ele então por essa palavra bem forte. Feche os teus olhos, abre os seus lábios e comece a falar com Deus. Louve a Ele por essa palavra. Louve a Ele. Exalte a Ele de todo o seu coração. Te adoramos, Senhor Jesus. Exalte ao seu Deus. Fale com Ele de todo o coração, querido. Se você entendeu o que Deus quer com você, Deus te chama para um compromisso, Deus te chama para um avanço, Deus te chama para se aprofundar. Diga: Pai, obrigado, Senhor. Eu te reconheço como meu Deus e como meu Pai. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero te seguir, ó Deus. Ainda que eu não veja a sua face, ainda que eu não entenda muito bem como o Senhor é, eu quero te seguir.